Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com o professor Diego Diogo, que é o fisioterapeuta especialista em fisioterapia do esporte. Ele vai responder aqui para a gente algumas perguntas sobre o ramo. Então, espero que vocês aprendam e que extraiam um pouco do conhecimento desse grande profissional. Então, professor Diego, qual é a sua visão sobre o futuro da fisioterapia esportiva no Brasil? Bom, boa tarde, gente. Eu enxergo a fisioterapia esportiva como promissora. Na verdade, já está acontecendo um movimento muito grande. A gente já tem a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que é a SONAF, onde nós temos grandes profissionais associados e que estão atuando no esporte de alto rendimento e no esporte amador, né? Então, nós temos uma organização, uma instituição organizada de profissionais que atuam especialista, né, que atuam na área e que, devido a toda essa dinâmica que a gente vê no esporte mundial e no Brasil, acredito que tende a melhorar. Como você vê o mercado atual da fisioterapia no futebol e em geral? Olha, nos últimos anos a gente tem visto uma evolução muito grande, devido até o avanço aí, né, das evidências científicas e as melhores estratégias de condução, de intervenção e também de prevenção no esporte. A gente sabe que o futebol hoje é um esporte onde tem um investimento relativamente alto, né, quando comparado a outras modalidades esportivas. Isso faz com que a atuação de todos os profissionais, e não diferente do profissional fisioterapeuta, também se destaque. Então a gente vê que nos últimos 10, 15 anos a fisioterapia esportiva no futebol tem colaborado muito com a manutenção da performance do atleta, e quando aquele atleta ele passa por algum processo de reabilitação, a reabilitação cada vez mais precisa. O senhor, além de ser fisioterapeuta, também é formado em educação física, não é isso? Então, eu quero saber como seria esse trabalho em conjunto de um fisioterapeuta com um preparador físico, até onde vai a atuação de cada um? É um trabalho muito dependente, né? Os dois profissionais, eles precisam trabalhar de maneira muito conjunta e em sinergia, né? Porque a forma de olhar dos dois profissionais, né, desemboca aí, deságua num objetivo final, que é a manutenção da saúde e, ao mesmo tempo, a performance do atleta. Então, os dois profissionais, eles devem conversar bastante, né, entrar num nível de concordância e num protocolo de trabalho que se complemente, porque isso só tende a favorecer o desempenho esportivo do atleta, né? Agora, quais as dicas que o senhor pode dar assim, para quem quer ingressar nessa área, assim como eu, né? Qual o caminho que deve seguir para ser um profissional bem-sucedido? Olha, a primeira dica é a decisão, né? A partir do momento que você realmente decide por se identificar com a área, você já começa a entender do que é que você precisa, você começa a perceber quais são os principais profissionais referentes para você se aproximar, além de começar a participar dos eventos científicos da área, né? Então, os congressos e simpósios da sua região, os congressos e simpósios nacionais são né, locais e estratégias que você pode estar se aproximando para poder vivenciar um pouco daquilo ali, aprender com os profissionais mais experientes e, logicamente, você aumentar o seu escopo de conhecimento para poder atuar na área. Então, eu diria que a primeira decisão é realmente a decisão de identificação, você se identificar com a área. A segunda é realmente procurar aí as associações, né, as sociedades e os eventos científicos da área, para você poder, logicamente, aí, aumentar o seu escopo de conhecimento. Quais as dificuldades e facilidades, né, dessa área da fisioterapia do esporte, né? Quais os recursos e técnicas também utilizadas pelos fisioterapeutas? Existe uma técnica mais eficaz? Olha, essa é uma pergunta que é impossível responder dessa forma, porque toda intervenção, toda técnica ou toda estratégia terapêutica, ela depende de quem é o
o indivíduo, né, qual o tipo de condição que ele tem, né, e para qual desfecho, né, qual o desfecho que a gente precisa, que você tenta alcançar, né. Então, a técnica vai depender muito do contexto, né, do contexto ali da situação. As principais dificuldades, acredito que é o entendimento, né, o entendimento da população em geral, principalmente aqueles que estão envolvidos com alguma prática esportiva. Eu vejo que muitas pessoas procuram o profissional fisioterapeuta vinculado ao esporte com a percepção mais de passividade, né? Buscando mais estratégias ali de bem-estar, de recovery, né? de liberação, que está muito, né? Muito na moda, muito falado, a liberação miofascial, enfim. E a fisioterapia do esporte não é isso, né? Isso só é um pedacinho da fisioterapia esportiva. A fisioterapia esportiva tem muito mais a oferecer, desde os protocolos, né? De reabilitação, de retorno ao esporte, né? Favorecimento do retorno ao esporte do atleta que está passando por alguma condição ali física, até mesmo por estratégias preventivas. Hoje o profissional fisioterapeuta, independente da área, para falar a verdade, da especialidade, age muito na perspectiva da prevenção, né? Então, fazer avaliações funcionais adequadas, levantar os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma lesão. Isso é papel do fisioterapeuta. Então, eu observo que o entendimento da população, das pessoas que precisam do nosso serviço, ainda está muito distante. Isso também não é uma culpa isolada, né, dessa pessoa. A gente precisa também fazer com que essas informações, essa visão chegue para os nossos clientes, os nossos desportistas, né? E para finalizar a nossa entrevista, onde pode atuar um fisioterapeuta especialista em esportes? Isso aí, a gente tem um leque, né, de possibilidade de atuação muito grande, mas eu poderia destacar três principais caminhos, né? Existe aquele fisioterapeuta que trabalha no atendimento imediato ao esporte, então aquele fisioterapeuta que trabalha nos eventos esportivos, dando todo aquele apoio ali aos atletas que estão em competição. Existe aquele fisioterapeuta que trabalha realmente vinculado a alguma instituição, algum clube, né, alguma equipe, no intuito de monitorar ou de recuperar o atleta após lesão, né? E existe aquele fisioterapeuta que literalmente trabalha no âmbito preventivo, né? E esse âmbito aí preventivo pode ser tanto no esporte de alto rendimento ou não, como no esporte amador, né? Mas o fisioterapeuta esportivo hoje ele tem um leque aí de atuação. Existe aqueles que inclusive se especializam para uma determinada modalidade esportiva. Então a gente tem grandes exemplos de fisioterapeutas que atuam basicamente com lutadores, né? Devido à particularidade, eles acabam se identificando mais. Existe realmente as particularidades que o fisioterapeuta precisa prestar atenção. Então, tem essa questão também. E, como eu falei, aquele fisioterapeuta que atua ali nos eventos esportivos, como atendimento imediato, isso é muito legal. Desses locais que o senhor citou aí, tem algum que tem mais destaque, algum que está em maior crescimento? Olha, eu não diria destaque, né? Geralmente, a área, o fisioterapeuta que acaba se destacando mais são aqueles fisioterapeutas que estão ali mais com o esporte de alto rendimento, que tem uma visibilidade maior. Fisioterapeutas que atuam nas Olimpíadas, né, que atuaram nas Olimpíadas do Rio, por exemplo, fisioterapeutas que acabam tendo um destaque, quando eu falo destaque de visibilidade, né? Mas em grau de importância, eu entendo que independente do local ou da especialidade que ele, da especialidade esportiva no caso, né, que ele atua, ele tem né, o mesmo valor. Aí, no caso, essa visibilidade vem de acordo com nossas pesquisas, nossos estudos, participações em congressos para aumentar o nosso currículo. Isso, com certeza. O network também é muito importante, né? Quando As redes sociais, né? As redes sociais, mas eu ainda acredito mais no network profissional, né? Quando você está vinculado a um grupo sério, né? Que realmente pratica a fisioterapia esportiva como tem que ser, né? Entendendo todo o processo,
você acaba, né, tendo as oportunidades, né? Então, acho que a visibilidade, eu acho que a visibilidade mais saudável é por esse caminho, né? É o que eu acredito, é o que eu tenho procurado seguir aí ao longo aí da carreira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Nosso professor Diego, muito obrigado. Valeu, galera. Um É isso abraço. aí.